Certa feita, um colega de trabalho disse para mim: "Você é fundamentalista." Isso ele se referia porque ele viu essas pregações que eu faço, cristãs, num vídeo na internet. Eu, na época, não sabia o que ele quer dizer com fundamentalista. Oscilei no entendimento que ele estava dizendo que eu era um fundamentalista, quer dizer, um do Estado Islâmico. Aí eu fiquei pensando, não sou do Estado Islâmico, eu sou cristão. Aí eu vi o discurso na televisão de uma pessoa que era comunista e ela se punha como não fundamentalista. Que era uma pessoa que analisava a realidade. Bom, aí eu tive outro entendimento do que é fundamentalista. Essa outra passou o entendimento que fundamentalista é aquele que não se fundamenta na realidade. Aí eu tenho que pensar. Essa pessoa está falta de entendimento, né? Ela está dizendo que fundamentalista é aquele que não se fundamenta na realidade. Dentro do aspecto religioso. Porque o religioso não se fundamenta na realidade. Mas estava levando para um outro lado. Isso é utópico. Esse utópico leva para um outro lado. Esse camarada está tratando de mitos. E mitos vai trazer um outro lado. Esse camarada está tratando de deuses. Então, já me pôs lá embaixo. Já está pondo os religiosos lá embaixo. Porque ela não, ela é realista. Porque ela está tratando com as contradições da realidade. É o que diz Marx. É o marxismo. As contradições da realidade. Ela é realista. Então, é bom que essa gente saiba de uma coisa. Que o ser humano tem 3 dimensões. Esses que se dizem marxistas esquecem que o ser humano tem 3 dimensões. Não é só a dimensão das contradições da sociedade, que é a luta de classe, a luta de interesse. Essa é uma dimensão. Mas o ser humano tem outras dimensões. O ser humano tem a dimensão do corpo, é o físico, que a medicina trata, e outros setores ligados à medicina. O ser humano tem a dimensão da mente, e o ser humano tem a dimensão do espírito. São áreas diferentes. Então, o marxista, que menospreza o cristão, ele é um falto de entendimento. Porque está faltando ele olhar essas outras estruturas. Essencialmente a estrutura espiritual.
pois o homem tem espírito. E é uma grande dimensão. Essa é uma dimensão que vai mexer com a eternidade. E que o marxista não toca, porque o olhar dele vai ficar aqui na Terra, na luta das contradições, na luta por interesse. E aí, na luta por interesse, ocorrem tantas coisas, né? Como propina. É isso que a gente está vendo do Brasil. Não é? Mas eu queria dizer para essa gente que existe outra realidade além das contradições da sociedade. Quando você fica nas contradições da sociedade, você está vivendo apenas um aspecto do homem. O homem tem um aspecto intelectual e o homem tem um aspecto espiritual. O homem tem um aspecto físico. 3 dimensões. Para mim, como cristão, todas são importantes. Porém, aquela que diz respeito à eternidade é a mais importante. Porque a vida aqui passa, mas tem uma outra, a eternidade, uma outra dimensão do homem. Há uma outra dimensão do homem, que é muito mais importante, que vai além do que se vê. E ela interfere na realidade. Deus surpreende a história. A história é surpreendida por Deus. O Império Romano, ele achava que ele ia ser para sempre. Mas hoje vemos este império de ferro como ruína. As ruínas do Império Romano. Passou o Império de Ferro. As obras dos homens passam como o homem passa. Tudo passa, mas há um valor eterno. Há um Criador. E é esse lado que foca o cristianismo. Há um Criador, que é o Senhor da história. As obras dos homens se dissipam com o passar dos séculos. As teorias dos homens mudam com o passar dos séculos. Mas a palavra de Deus é eterna. Então, querido, o homem tem mais do que a dimensão do intelecto. O homem tem mais do que a dimensão das contradições sociais, onde é enfocado o econômico e as lutas de classes. O homem tem outras dimensões. Você não pode ridicularizar, chamar de fundamentalista. No sentido de mitológico, aquele que crê em Deus, aquele que olha para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual. Você está precisando de entendimento. Você está focando apenas uma dimensão do homem, mas o homem tem outras dimensões, que vai além do estudo de Marx, muito além do estudo de Marx. Ele só focou as contradições da sociedade, a luta de classe, que hoje é ensinada em todas as faculdades e é endeusada pelo comunismo, que quer se implantar aqui no Brasil. Mas isso é uma pequena parcela, é um pequeno ponto de vista, porque o homem tem outras dimensões. O homem tem
outras dimensões aonde ele focar. E a espiritual, sem dúvida alguma, é a dimensão mais profunda do homem, onde ele trata com a eternidade e a presença da eternidade aqui na Terra, o poder de Deus aqui na Terra. E isso você pode ver por uma palavra chamada milagre, aonde se quebra todos os processos de conhecimento e se realiza uma cura. Uma intervenção divina. Deus intervém nessa terra. E eu estou desse lado. Do lado de um Deus que te ama. Um Deus que diz: ei, desperta, existe a eternidade. E eu quero que você viva a eternidade. E eu criei todas as condições para que você conheça e desfrute aqui e agora dos bens da eternidade. A eternidade te é oferecida. E os bens dela você pode desfrutar aqui. Jesus, quando passou, disse: Pai, a tua glória eu dei para eles. Você tem que conhecer o privilégio da glória de Deus que foi dada para nós. Jesus disse: a tua glória eu dei para eles. Precisamos conhecer essa glória. E Jesus diz: essa glória me faz um contigo. Agora eu dei para eles. Eles podem ser um conosco, através da glória que Deus deu para nós. Esse é um conhecimento espiritual. E esta glória atua em nossa vida, atua em nossa dimensão. E Jesus mostrou esta glória quando esteve aqui na terra. Ele curou enfermos, ele deu vista a cegos, sem fazer cirurgia, sem conhecer os processos de corte, de anestesia e outros conhecimentos embutidos aí. Não é da minha área. Mas que cego foi-lhes dada a visão, foi. E esta glória Jesus Cristo disse ao Pai: Pai, eu dei a ele a glória que tu me deste. E isto é uma outra dimensão, é a dimensão espiritual. Hoje é ensinado que a pessoa tem que ficar somente na educação do físico e na educação do intelectual. O povo está esquecendo a dimensão do espírito, a dimensão espiritual. Muita gente está esquecendo a dimensão espiritual. E outros ainda querem menosprezar aqueles que se esforçam por estender o conhecimento nessa dimensão espiritual. Dizem: esse camarada aí está tratando de mitologia. O espiritual é mitologia. Está trazendo os mitos dos deuses. São fundamentalistas. Essa pessoa está ignorando os outros lados do homem. O homem tem vários lados para ser contemplado. O lado físico, o lado intelectual e o lado espiritual. 3 dimensões profundas. Eu queria passar esse conhecimento para essa turma que fica somente no lado dos contextos sociológicos. Há muita realidade a ser sondada. Você não pode taxar outro de fundamentalista, no sentido que ele é um alienado à realidade. Não, o homem está mergulhado na realidade espiritual, na realidade física e na realidade intelectual. Existem outras realidades. Despertem. Você está sendo ensinado na faculdade apenas numa dimensão.
Você está olhando a realidade de forma caolha. Então, eu queria deixar essa visão para você. O homem tem várias dimensões e são profundas. Tem a dimensão do corpo, do intelecto e do espírito. E são dimensões. O espiritual existe tanto estudo e é mais talvez profundo do que a dimensão do corpo, do que a dimensão do intelecto. É a força que criou o universo, Deus. É um patamar onde a mente do homem não consegue atingir a dimensão. Isto é, ele não tem medida para medir Deus. A grandeza de Deus, maior do que todos os universos que você contempla através dos telescópios. Então você não pode menosprezar esse que apresenta o lado espiritual do homem. Pois o homem tem 3 lados. E eles se complementam um com o outro. Há uma integração, uma lógica. Há um todo aí que culmina em Deus, o Criador. E Jesus disse, a tua glória eu dei. E a glória que Jesus deu para o homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz um, que nos traz a unidade. Podemos ser um com Cristo, um com Deus, através do Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade. Pilatos não sabia o que era a verdade. Mas quando nós entramos nos conhecimentos de Jesus Cristo, nós vamos descobrir o que é a verdade. E vamos ter uma dimensão da verdade. E o Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade. E a dimensão do Espírito Santo é trazer a realidade de Jesus Cristo para dentro do nosso coração, de tal maneira que possamos expressá-lo com a mente e passar os entendimentos de Deus para o homem. E assim nós possamos viver em paz, ter uma vida de paz, de harmonia, de respeito um para com o outro, de não ter esse sentido de passar o pé no outro, da propina, do propinatório, que estamos vivendo hoje em nosso Brasil. Homens que perderam a dimensão do espiritual. Homens que perderam a dimensão de Deus, com isso perderam a dimensão da ética e se venderam pelo produto dinheiro. Deus nos faz nobre. Deus tem ética e Deus te ensina ética. Deus te ensina a ser honesto. Na medida que você respeita o outro, como você quer ser respeitado. Isso te dá um caminho ético. E isto te separa do vírus da malandragem, que hoje invade o nosso território político e contamina a sociedade, porque são os cabeças que estão nessa sujeira. Temos que nos voltar para Deus, para encontrarmos o sentido ético de respeito um pelo outro. A tal ponto que você deve amar o teu inimigo. Ensinamento de Jesus Cristo. Ame o teu inimigo. Este é o ensinamento ético que nos faz mais nobres, conciliadores e estabelecedores da paz. Uma vida da paz. Por isso que Jesus disse, a minha paz eu te dou. Vamos conhecer Jesus Cristo? Vamos conhecer Jesus Cristo? É um conhecimento que exige a razão, que exige a lógica. Só que é uma lógica espiritual, onde você vai aprender amor, fraternidade, respeito e até amar o seu próprio inimigo, estabelecendo a paz no mundo. Um mundo de paz. É um mundo ético. Valeu, né? Obrigado, senhor.
por essa palavra de ética, onde nos separa da malandragem, da pilantragem, da baderna, que nós podemos ver nesse nosso Brasil de hoje, onde homens que não conhecem a Deus, só conhecem as contradições da sociedade, esquece o padrão moral de amar até o próprio inimigo. E dessa maneira estabelecer a paz no mundo e nesse Brasil. Agora, em nome de Jesus Cristo, vamos ao poder que Ele nos deu. Em nome de Jesus Cristo, toda a força do mal, nós amarramos vocês e saia de nosso país, de nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de dívida, todo espírito de pobreza, miséria e desgraça, saia do nosso país. Todo espírito de enfermidade saia dos nossos corpos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.